Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é A Cruz da Estrada, de Castro Alves. E além desse, também trazemos Tragédia no Lar, 2 poemas que têm focos diferentes, um no fim da vida e o outro no princípio dela, as crianças. Isso, mas ambos tratam do mesmo assunto, né? Esse episódio é um oferecimento da editora Literalux. No final a gente volta a falar mais sobre eles também. Boa leitura! A Cruz da Estrada, de Castro Alves. Invidio quia quiescunti, Lutero. Worms. Tu que passas, descobre-te, ali dorme o forte que morreu. Alexandre Herculano. Caminheiro que passas pela estrada, seguindo pelo rumo do sertão. Quando vires a cruz abandonada, deixa-a em paz dormir na solidão. Que vale o ramo do alecrim cheiroso que lhe atiras nos braços ao passar? Vais espantar o bando buliçoso das borboletas que lá vão pousar. É de um escravo, humilde sepultura. Foi-lhe a vida o velar de insônia atroz. Deixa-o dormir no leito de verdura, que o Senhor dentre as selvas lhe compôs. Não precisa de ti. O gaturamo geme por ele à tarde no sertão. E a juriti, do taquaral no ramo, povoa soluçando a solidão. Dentre os braços da cruz, a parasita, num abraço de flores, se prendeu. Chora orvalhos a grama que palpita, lhe acende o vagalumes o facho seu. Quando há a noite, o silêncio habita as matas, a sepultura fala a sós com Deus. Prende-se a voz na boca das cascatas, e as asas de ouro aos astros lá nos céus. Caminheiro, do escravo desgraçado, o sono agora mesmo começou. Não lhe toques no leito de noivado, há pouco a liberdade o desposou. Recife, 22 de junho de 1865. Tragédia no Lar. Na senzala, úmida e estreita, brilha a chama da candeia, no sopé se esgueira o vento, e a luz da fogueira ateia. Junto ao fogo, uma africana sentada, o filho embalando, vai lentamente cantando uma tirana indolente repassada de aflição. E o menino ri contente, mas treme e grita gelado, se nas palhas do telhado ruge o vento do sertão. Se o canto para um momento, chora a criança imprudente, mas continua a cantiga e ri sem ver o tormento daquele amargo cantar. Ai, triste que enxugas rindo os prantos que vão caindo do fundo materno olhar, e nas mãozinhas brilhantes agitas como diamantes os prantos do seu pensar. E voz como um soluço lacerante continua a cantar. Eu sou a garça triste que mora à beira do rio. As orvalhadas da noite me fazem tremer de frio. Me fazem tremer de frio como os juncos da lagoa. Feliz da araponga errante que é livre, que livre voa. Que é livre, que livre voa para as bandas do seu ninho, e nas braúnas à tarde canta longe do caminho. Canta longe do caminho, por onde o vaqueiro trilha, se quer descansar as asas. Tem a palmeira a baunilha, tem o brejo a lavadeira, tem as campinas as flores, tem a relva a trepadeira, todas têm os seus amores. Eu não tenho mãe nem filhos, nem irmão, nem lar, nem flores. A cantiga cessou.
Vinha da estrada a trote largo, linda a cavalhada, de estranho viajor. Na porta da fazenda eles paravam, das mulas boleadas apeavam e batiam na porta do Senhor. Figuras pelo sol tisnadas, lúbricas, sorrisos sensuais, sinistro olhar. Os bigodes retorcidos, o cigarro a fumegar. O rebenque prateado do pulso dependurado, largas chilenas luzidas que vão tinindo no chão e as garruchas embebidas no bordado cinturão. A porta da fazenda foi aberta. Entraram no salão. Por que tremes, mulher? A noite é calma, um bulício remoto agita a palma do vasto coqueiral. Tem pérolas o rio, a noite lumes, a mata sombras, o sertão perfumes, murmúrio bananal. Por que tremes, mulher? Que estranho crime, que remorso cruel assim te oprime e te curva a cerviz? O que nas dobras do vestido ocultas? É um roubo, talvez, que aí sepultas? É seu filho, infeliz. Ser mãe é um crime, ter um filho, roubo. Amá-lo, uma loucura. Alma de lodo, para ti não há luz. Tens a noite no corpo, a noite na alma. Pedra que a humanidade pisa calma, Cristo que verga a cruz. Na hipérbole do ousado cataclisma, um dia Deus morreu, fuzila um prisma do Calvário ao Tabor. Viu-se então de Palmira os pétreos ossos, de Babel o cadáver de destroços, mais lívidos de horror. Assim dizia o fazendeiro, rindo, e agitava o chicote. A mãe que ouvia, imóvel, pasma, doida, sem razão, a Virgem Santa pedia, com prantos por oração. E os olhos no ar erguia, que a voz não podia, não. Dá-me teu filho, repetiu fremente o Senhor, de sobrolho carregado. Impossível! Que dizes, miserável? Perdão, Senhor, perdão, meu filho dorme. Ainda pouco embalei, pobre inocente, que nem sequer pressente que ides. Sim, que o vou vender. Vender? Vender meu filho? Senhor, por piedade não. Vós sois bom, antes do peito me arranqueis o coração. Por piedade, matai-me. Oh, é impossível que me roubem da vida o único bem. Apenas sabe rir, é tão pequeno. Ainda não sabe me chamar? Também, Senhor, vós tendes filhos, quem não tem? Se alguém quisesse os vender, havíeis muito chorar, havíeis muito gemer, diríeis a rir, perdão? Deixai meu filho, arrancai-me antes a alma e o coração. Cala-te, miserável! Meus senhores, o escravo podeis ver. E a mãe, em pranto, aos pés dos mercadores, atirou-se a gemer. Senhores, basta a desgraça de não ter pátria nem lar, de não ter honra e ser vendida, de ter alma e nunca amar. Deixai a noite que chora, que espere ao menos a aurora, ao ramo seco uma flor. Deixai o pássaro ao ninho, deixai à mãe o filhinho, deixai à desgraça o amor. Meu filho é minha sombra amiga, neste deserto cruel, flor de inocência e candura, favo de amor e de mel. Seu riso é minha alvorada, sua lágrima doirada, minha estrela, minha luz. É da vida o único brilho, meu filho. É mais, é meu filho, deixa-mo em nome da cruz. Porém, nada comove homens de pedra, sepulcros onde é morto o coração. A criança do berço, ei-los arrancam, que os bracinhos estende e chora em vão. Mudou-se a cena. Já vistes bramir na mata o jaguar, e no furor desmedido saltar, raivando atrevido. O ramo, o tronco estalar, morder os cães que o morderam, da vítima feita algoz, em sangue e horror envolvido, terrível, bravo, feroz? Assim a escrava da criança ao grito destemida saltou, e a turba dos senhores aterrada ante ela recuou. Nem mais um passo, cobardes, nem mais um passo, ladrões!
Se os outros roubam as bolsas, vós roubais os corações. Entram 3 negros possantes, brilham punhais traiçoeiros, rolam por terra os primeiros, da morte nas contorções. Um momento depois, a cavalgada levava a trote largo pela estrada a criança a chorar. Na fazenda, o azorrague então se ouvia, e aos golpes uma doida respondia, com frio gargalhar. Recife, julho de 1865. E esse foi A Cruz da Estrada, de Castro Alves. E o outro? Tragédia no Lar. A gente vai começar a análise com esse último que acabamos de ouvir. É uma narrativa muito comovente, né, que culmina no implorar de uma mãe, nas aspas, é impossível que me roube da vida o único bem, e infelizmente foi possível, né, ela acaba ficando sem o filho, mesmo implorando, deixai meu filho, arrancai-me antes a alma e o coração. Eu achei esses versos muito comoventes. Mas foi interessante que teve uma luta, né, dos outros ali, teve uma batalha ali no final que aconteceu, então não foi só entregue, assim, né? Foi lutado antes, mas, né, não conseguiram. Mesmo assim, né? E o azorrague acaba prevalecendo, né? O castigo, além do castigo de ficar sem, né, o seu bem, que é o brilho da sua vida, porque esse texto, ele estampa, né, uma realidade que foi muito presente em muitos lugares, mas aqui no Brasil, né, é o recorte que a gente traz com o poeta baiano, né, o Castro Alves, que aos olhos de quem tinha a posse, aos escravizados, ser mãe é um crime e amá-lo uma loucura, né? Isso está expressamente no verso. E então a gente tem o senhor de escravos que invade o casebre. Eu acho que começa tão bonito, né, com ela cantando, te dá uma paz ali no começo, também a voz que você coloca de fundo no nosso audiodrama. Curiosidade é que a música, acho que é Areias da Bahia o nome. Eu vi que fala Bahia uma hora. E fala nas Areias da Bahia, vi uma menina, então acabou combinando. Né? Achei muito bonita a voz da moça que tá cantando ali no episódio. E então, quando a gente tem essa invasão no casebre, a gente meio que tem a quebra, como se fosse um cristal que a gente nunca consegue colar de volta, né? Qualquer vidro se quebrar, né? Mas esse começo do poema, para mim, parece algo cristalizado ali, um cristalzinho que de repente é quebrado, né? Jogado ao chão. Quando a gente tem os mercadores chegando na fazenda e o senhor de escravos invadindo ali o casebre da moça, onde ela estava embalando e cantando pro filho, né? Então aí a gente já tem uma quebra. É como se fosse um tiro sendo dado mesmo, né? A gente percebe no audiodrama bem nítido, assim, esse cristal quebrando, assim. Eu acho que é uma analogia bem interessante pra gente ter aqui. E ele vai firmemente com a ideia de tomar o filho dos braços e vender, né? E ali tem... Eu gostei no texto que existe uma réplica e uma tréplica, né? Então ela argumenta... Primeiro ela questiona, depois ela argumenta, ele argumenta de volta, né? E daí ela ergue a voz e argumenta de novo, né? Então, eu acho que foi interessante colocar essa tentativa, né? Essa batalha verbal mesmo ali que ele expressa nos versos, né? Sim. Mas os mercadores são irredutíveis ao pranto, né? Ao implorar da mãe africana. E os versos sensibilizam muito, porque eles são muito reais, né? E o que mais me conecta, assim, Lucas, e eu escolhi esse texto em função de que esse enredo é desenrolado em outras histórias por outros autores anti-escravagistas, como recentemente falamos Maria Firmina dos Reis no conto A Escrava. Esse tomada de filho da mulher escravizada acontece lá com a Joana, né? Sim. Os 2 meninos dela são tomados, tanto é que ela vai à loucura. E aqui no final, Castro Alves coloca os gritos de uma louca, né? Então, essa ideia de que se perde a sanidade mental quando se perde o seu único bem, que é o filho, né? Tá presente nas duas histórias, nas linhas dos 2 textos. E trazendo para a contemporaneidade, né, o romance histórico Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que a gente tem falado bastante, mas lá também tem um trecho que eu coloquei pro nosso
membro do clube, né, que fala justamente de uma mulher que também enlouqueceu a ponto de, pelo risco de roubarem o filho dela, ela acaba matando os 3 filhos. Então é mais trágico ainda, né? São destinos muito trágicos. O pior é que as crianças, como elas eram apartadas das mães, assim, elas acabavam morrendo de fome, porque não tinha quem cuidasse delas enquanto as mães trabalhavam, quando elas não eram vendidas ou maltratadas pelos senhores, pelos feitores, né? Que muitas vezes ficavam nervosos com o próprio choro da criança quando elas tinham força para chorar. Sim. Então é bem triste esse episódio, mas ele é bem verdadeiro, e como a gente tá nesse mês de debate de literatura antirracista, eu achei bem contundente trazer. Mas o detalhe, Lucas, é que o texto que está sendo cobrado por aí nos exames e que eu cheguei nele primeiro foi A Cruz da Estrada, que é o título da arte de capa ali. A Cruz da Estrada é um poema bem menorzinho, né, bem menos narrativo, mas ele traz esse foco do fim da vida com uma ideia de que quando ele morre, ele ganha liberdade, né? Então, tem essa mensagem, assim, positiva, digamos, né? E quem cuida dele é a natureza, né? Os vagalumes é como se fosse a vela ali à noite, né? E fala que, daí esse narrador onipresente ali, né? Fala pro caminhoneiro, acho que fala ali. Não é caminhoneiro, tá? Não confundir, porque na época do Castro Alves não existia caminhoneiro aí. Mas é o caminhante, né? Caminhoneiro. E jogando o alecrim, né? Porque o alecrim, ele simboliza, né? Até hoje essa pureza, e simboliza também memória, né? Lembrar da pessoa. Você acredita que o alecrim é bom pra memória, né? Então tem esse simbolismo que ele joga o alecrim, e fala que não precisa jogar o alecrim, não precisa cuidar agora que ele morreu, né? Meio que também dando esse tapa de luva aí, porque não cuidou enquanto estava vivo, né? Agora vai jogar alecrim ali, não é necessário mais, porque ele já tá sendo cuidado agora que ele tá descansando. Nossa, que legal você trazer essa coisa sobre a erva aromática, né? Que é tão presente em todas as casas, né? E fala num passarinho também, né? E da borboleta. Mas fala num passarinho específico, o nome dele, que eu fui encontrar o canto daquele passarinho mesmo. Juriti. Não é o juriti, não antes, é? acho. Do taquaral no ramo, povoa a solução da solidão. Não, que geme. Fala que geme. O gaturamo. Isso, gaturamo. Então aquele canto ali é desse pássaro mesmo. Olha, viu, gente? Leitura de ouvido é muito preciso pra você. O Lucas, ele é incrível, né? Ele vai exatamente no áudio ali, nos efeitos sonoros. Ó, que legal. Esse é o tipo de curiosidade que a gente revela aqui nas notas depois pra você. Passarinho bem bonitinho, azul e amarelo. Assim. Gaturamo. Ele fala, o gaturamo geme por ele à tarde no sertão. Que bonitinho. É realmente tudo isso e muito mais, porque note a preposição aqui agora, que não se trata de a cruz na estrada, é da estrada. Então a gente tem essa contração preposicional do de mais a, porque a cruz da estrada prevê um corpo ali sepultado, né? É um hábito antigo, quando os corpos eram espalhados pelos caminhos longe do interior das igrejas. Antes de existir cemitério. Isso, né? E desassistidos dos cemitérios, exatamente. Então, na poesia, não é só esse símbolo que a gente está acostumado quando está viajando e vê pelas estradas as cruzes, que uma vez eu li num livro, o nome disso é Descanso, mas eu não lembro em que livro agora, não consegui referenciar aqui no arquivo. Mas eu li e eu fiquei bem impressionada por saber que esse é o nome, né? Ou é tem um nome assim mais cristão, mas também se chama essa cruz de estrada de descanso. Mas aqui na poesia que é a cruz da estrada, né? Então é o leito da liberdade, que foi a noiva desposada pelo escravizado, com toda essa conotação que você estava explicando das ervas, né, da natureza, e trazer que a tradição de erguer memoriais à beira do caminho, né, agora falando da cruz na estrada, né, tem origem bem antiga na Península Ibérica e foi trazida para o Brasil, especialmente para o Nordeste, e depois se espalhou por todo o território, que hoje a gente tem cruz pelas estradas em todo lugar, né? E às vezes não é só o familiar ou alguém doente querido que acabou perdendo a vida naquele lugar que coloca. Às vezes é quem cometeu o próprio acidente, como forma de
limpeza de consciência, assim, né? Pra que aquela alma descanse e coloca essa cruz. Então, é um assunto bem comovente esse, né? Eu lembro quando eu era criança, Lucas, uma das lembranças mais aterrorizantes que eu tinha quando viajava é ver essas cruzes na estrada. Porque eu não entendia, enquanto criança, por que isso acontecia. Eu ficava assustada, ficava achando. Mas é um pouco para assustar, porque aquele ponto provavelmente aconteceu também um acidente de trânsito e... Para cuidar, né? Fique atento ao passar por ali, né? Então, a gente comentou no início do episódio que a gente tem a parceria com a Literalux, a editora Literalux, que, por coincidência, é a editora dos seus livros, né? Não é por coincidência. Então, nessa semana, a gente tá com o oferecimento da Literalux, e nas próximas, né, a gente vai ficar um mês com eles, porque o meu livro está prestes a ser lançado, então eles estão enviando não só o Serenas, como também mais Trincas, mais Verde Amadurecido. A gente fez uma parceria bem legal de divulgação da editora junto com a divulgação dos meus livros, então tô bem feliz com esse momento, Lucas, porque em breve o Serenas tá chegando, ele já tá vindo pelos caminhos das estradas, né, e eu vou receber e vou preparar o lançamento, e já tô dizendo assim, ó, tá lançado, está aberta a pré-venda do livro. Você que tá interessado aí, pode já entrar em contato com a gente. Sim, pode enviar um e-mail para leituradeouvido@gmail.com, que daí a gente pega o teu endereço, né? O valor você já tem? Sim, R$50. Então, entre em contato com a gente, quem quiser. O Serenas, que é o mais novo livro da Dai, mas também tem os outros, né? Se você quiser os 3, por exemplo. A gente faz um combo, né? Conversa. Que é o Serenas, o Trincas e o Verde Amadurecido, que daí a gente faz esse combo também. Isso, e assim, se você escreve também, né, se você gosta de escrever, esse é o momento, porque olha que legal que eu vou anunciar aqui, a editora está recebendo originais para publicar em 2026. Você pode conhecer a proposta da Literalux, assim como eu fiz, é só escrever pro e-mail, o Lucas já vai falar aqui o e-mail. E quem sabe aí, já no próximo ano, o seu livro não vai fazer parte da editora junto com o meu, né? No catálogo da Literalux. A editora tem mais de 13 anos de atividades editoriais, já descobriu várias vozes, gosta de dar palco, inclusive, para novos autores. E você pode conhecer o catálogo. Lá tem muitas histórias que, de repente, estão precisando entrar na sua estante aí nesse fim de ano. E também fazer parte das suas próximas leituras. Vai lá, quem sabe você vai descobrir um xodó literário, né? A Literalux já teve vários prêmios Jabuti também. E acompanhe os nossos episódios aqui com a Literalux, que a gente vai estar sempre apresentando alguma novidade. É literaluxeditora@gmail.com. Litera escreve com 2 T's, tá? Mas qualquer dúvida tá aí na descrição certinho. Você também pode mandar uma DM pra gente, com caso de dúvidas, ou pra eles mesmos, que eles respondem lá. E a gente vai fazendo essas trocas. Isso, literaluxeditora@gmail.com. E quem quiser, pode já entrar na lista de pré-venda do livro, tá? Eu tô recebendo tanto por e-mail, quanto nas DMs ali do Leitura ou do meu próprio. Fique à vontade. E se você quer ser um apoiador do Leitura de Ouvido, os nossos apoiadores recebem 3 recompensas, que uma delas é entrar no Clube Leitura de Ouvido, que a Dai mencionou brevemente. E esse clube é o nosso clube de leitura aqui do podcast, que acontece mensalmente. Então, os nossos apoiadores recebem a obra que a gente vai fazer um encontro, né? E com esse material, assim, todo pronto, já para só ser consumido. E trazer daí as opiniões, trazer os pontos de discussão para o Clube Leitura. Ele é um encontro online onde todos, se quiserem, podem falar, então é um espaço de discussão, assim, não chega lá e a Dai vai falar sem parar e todo mundo vai ouvir. Ela tem a apresentação inicial que ela faz, né, da obra e tudo mais, traz, assim, faz essa introdução e depois há uma discussão entre os membros do Clube do Leitura, então é muito legal para você aí que gosta de ler e quer participar mais disso na sua vida, né, e discutir isso com mais pessoas. Então fica a dica aí, essa é uma das recompensas. A outra é entrar nos nossos créditos finais aqui do podcast. E a terceira recompensa é receber o estudo aprofundado de cada obra toda semana, toda sexta-feira, junto com o episódio. Vai com a arte de capa, esse estudo aprofundado, análise, né? E uma mensagem nossa aqui do Leitura de Ouvido. E quem acabou de entrar no clube é a Flávia Meira Marques.
Eu fiz o post do vídeo do clube, que já entrou no ar essa aula, gente. Essa aula a gente colocou na íntegra. Você pode ir lá acompanhar como que foi o debate do 5º encontro, que aconteceu na semana anterior, há menos de 10 dias, já está no ar, já tem várias pessoas que comentaram e assistiram. E quando eu anunciei que essa aula ia entrar no ar, a Flávia Meira Marques entrou na hora no clube. Eu fiquei bem feliz com a adesão dela e eu espero que você também entre. Isso, obrigado aí, Flávia, pelo seu apoio. Lembrando que para entrar no clube é R$20 ou mais, né? Para entrar no clube Leitura de Ouvido. Então tá pensando em apoiar, já considera ali ser R$20 ou mais para daí você entrar no clube também. E para apoiar é só entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. Todos os links estão na descrição. E os nossos apoiadores são eles: Adriano Sanique Padilha, Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Amanda Bertassi Brandão, Ancle Lima, Ana Carolina Vieira Ferreira Araújo, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Antony Cruz, Arlete Alves Machado Rodrigues, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Eduarda Quartim, Eduardo Vinícius Ferreira, Elaine Vieira Ferreira, Evandro Benck, Felipe Cronato, Flávia Meira Marques, Flávio Pereira Ribeiro, Gilene Barreto, Heloísa Mendonça, Jaqueline Conte, João Eudeu de Araújo, Jorge Machado, Juliana Dúlios, Karine Pacheco, Lina Soares, Lucas Pereira da Silva, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Mike Santos Araújo, Marco Aurélio Marcos de Queiroz, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simão Brum, Mônica Tocárnia, Olivia Veronese, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Cibusca Valente, Harmana Fraziachitsky, Roberto Hiromi Sonoda, Sabrina Malgarins, Sandra Cavalcante, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Tassiane Bosch Ledesma, William Lima e Zenilda Ribeiro da Silva. Valeu aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Mais uma vez é em apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. E obrigado, editora Literalux, pelo apoio. E a gente se vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.